Você já parou pra pensar que são as pequenas decisões do seu dia que estão definindo o rumo da tua vida? A forma como você acorda, o que você come, o que você evita. E se eu te dissesse que tu não precisa de uma revolução, só de uns ajustes minúsculos, mas consistentes, pra mudar completamente tua saúde, teu dinheiro e tua mentalidade? Estudos mostram que mais de 90% das nossas ações diárias são hábitos automáticos. Isso significa que tu tá vivendo no modo piloto automático. E o pior é, sem saber se tá indo na direção certa ou não. Você já tentou mudar sua vida várias vezes, mas sempre voltou aos mesmos padrões? A culpa não é tua. O problema está no modelo de mudança que te ensinaram. E hoje eu vou te mostrar como mudar isso de dentro para fora, com a ciência, com clareza e com um plano realista. Nesse vídeo, vamos explorar os 7 princípios fundamentais dos hábitos atômicos, um método poderoso que já impactou milhões de pessoas no mundo todo e pode transformar radicalmente tua vida, tua forma de pensar e de agir. Você já se perguntou por que parece tão difícil alcançar certos objetivos, mesmo quando você tem disciplina por um bom tempo? A resposta pode estar onde tu menos espera, nos hábitos silenciosos, automáticos e repetitivos que você pratica todos os dias sem perceber. É como tentar correr com uma mochila cheia de pedras. Tu pode até estar motivado, determinado, mas algo invisível tá te puxando para trás. E esse algo são os microcomportamentos diários que, acumulados, estão te afastando da vida que tu quer. Pequenas atitudes como só mais 10 minutos na cama, depois eu começo a dieta, ou só mais um episódio daquela tua série favorita, parece inofensiva no momento, mas são justamente essas concessões mínimas que, repetidas diariamente, formam um padrão de autossabotagem. A ciência mostra que o cérebro humano adora atalhos. Ele é preguiçoso por natureza e sempre está tentando automatizar processos e economizar energia. Isso é útil em muitas situações, mas também é a razão pela qual hábitos ruins se instalam facilmente e os bons são tão difíceis de manter. Por isso, muitas pessoas vivem em ciclos, começam animadas, montam metas ambiciosas, mas aos poucos voltam aos velhos padrões. Não é falta de força de vontade, é a estrutura errada. O que quase ninguém te diz é que não são as grandes decisões que moldam teu futuro, mas as pequenas ações feitas todos os dias, sem glamour, sem plateia, sem aplauso. São essas escolhas invisíveis que estão esculpindo, tijolo por tijolo, o teu destino. E aqui vai uma verdade dura: se tu não quer assumir o controle dos teus hábitos, alguém ou algo vai assumir por tu. Pode ser um algoritmo das redes sociais, os gatilhos emocionais da ansiedade ou até as expectativas dos outros. Seus sonhos não estão morrendo por falta de vontade. Eles estão sendo sufocados lentamente por maus hábitos que, dia após dia, te levam a um lugar que você jurou que nunca voltaria. Mas a boa notícia é que tu pode mudar isso e não precisa começar com grandes revoluções. Basta entender o poder dos hábitos atômicos, pequenas ações consistentes com potencial explosivo ao longo do tempo. Imagine que você está em um avião e o piloto começa a alterar a rota em apenas alguns graus. No começo parece insignificante, mas quanto mais o avião avança, maior é a distância do destino original. Esse é o efeito dominó dos hábitos. Mudanças minúsculas podem levar a resultados completamente diferentes no futuro. A ciência chama isso de acumulação de vantagens marginais, ou seja, quando tu melhora 1% por dia em uma área da tua vida, ao final do ano você estará 37 vezes melhor do que começou. Mas o contrário também é verdade. Uma piora de 1% ao dia te leva a uma espiral de queda silenciosa e devastadora. Esses microcomportamentos, como escolher água em vez de refrigerante, dormir 30 minutos mais cedo, ler 5 páginas por dia, parecem banais no curto prazo, mas quando repetidos com consciência, geram impactos gigantescos na tua vida. O corpo muda, a tua mente se fortalece, os relacionamentos melhoram, a produtividade dispara. O problema é que estamos condicionados a valorizar apenas as mudanças visíveis, rápidas e radicais. Queremos perder 10 quilos em um mês, ficar fluente em inglês em 2 semanas ou ganhar muito dinheiro do dia pra noite. Mas a vida real não funciona assim. O progresso é invisível no início e por isso muita gente desiste cedo. Há um ponto chamado Vale da Decepção. É o momento em que tu tá fazendo tudo certo, mas ainda não deu resultado. E aí o cérebro impaciente sussurra: isso não tá funcionando, desiste. É aqui que os hábitos atômicos se tornam um divisor de águas, porque eles não dependem de motivação, e sim do sistema bem projetado. Lembre-se, o que você repete, você fortalece. Cada pequena ação é como um voto que você precisa dar para a pessoa que você deseja se tornar. Tu não precisa mudar tudo de uma vez, só precisa começar
a voltar todos os dias na direção correta. É assim que o dominó começa a cair. Um pequeno hábito leva a outro, que leva a outro. E quando tu percebe isso, tu tá vivendo uma vida completamente nova, guiada por decisões conscientes e não mais por impulsos automáticos. Você já deve ter dito a si mesmo: eu vou emagrecer, eu quero ganhar mais dinheiro, ou eu preciso ser mais produtivo. Esses são objetivos. Mas aqui está uma verdade que muda tudo. Objetivos não transformam pessoas. Identidade, sim. A maioria fracassa em manter hábitos porque está focada apenas no o que quer alcançar e não no que quem quer se tornar. Mas a verdadeira mudança acontece quando você para de tentar apenas atingir metas e começa a agir como alguém que já vive aquilo todos os dias. É simples. Há 3 níveis de mudança. O primeiro é resultados: perder peso, ganhar dinheiro, ler mais livros. O segundo são os processos: treinar 3 vezes por semana, organizar as finanças, ler 10 páginas por dia. Terceira, identidade: sou uma pessoa saudável, sou alguém que cuida bem do meu dinheiro, sou um leitor diário. A mudança real começa de dentro para fora. Quando tu decide que é o tipo de pessoa que não fura treinos, que valoriza o conhecimento e prioriza a saúde, as suas ações passam a ser um reflexo da sua nova identidade e não de uma força de vontade temporária. Pense sobre isso. Um fumante tentando parar de fumar pode dizer: eu estou tentando parar de fumar, ou não sou mais um fumante. A diferença é brutal. O segundo assume uma identidade nova e isso altera como ele se comporta diante das tentações. Ele já não está mais negociando o seu vício, ele mudou o papel que interpreta. Os hábitos duradouros não nascem da força de vontade, mas da coerência entre o que você faz e quem você acredita ser. E o mais poderoso, essa identidade pode ser moldada. A cada pequena ação positiva, tu confirma essa nova versão de si mesmo. Não basta apenas querer ganhar mais, você precisa se ver como alguém que toma as boas decisões financeiras. Não adianta prometer que vai acordar cedo, você precisa tornar o tipo de pessoa que honra compromissos consigo mesmo. Cada escolha é uma oportunidade de reforçar a identidade que você quer construir. Por isso, o foco não deve ser em atingir o objetivo, mas sim se perguntar diariamente: que tipo de pessoa eu quero ser? E mais importante, essa ação me aproxima ou me afasta dessa identidade? E é aí que os hábitos deixam de ser tarefas e se tornam parte de quem você é. Se tu acredita que falta de disciplina é o teu problema, que se apenas tivesse mais força de vontade, conseguiria manter esses bons hábitos, acordar cedo, comer bem, estudar mais, a verdade para tu pode ser desconfortável. O problema não está em você, mas está no teu redor. A ciência do comportamento humano mostra que o ambiente molda mais o nosso comportamento do que qualquer traço de personalidade. Você age de acordo com o que está à sua volta. E o cérebro, para economizar energia, sempre buscará o caminho com menos resistência. É por isso que tu come besteira quando tá com um pacote de biscoito, ou porque é tão fácil se distrair quando o celular tá do teu lado durante o trabalho ou na escola, por exemplo. O ambiente grita o tempo todo e nós obedecemos, mesmo sem perceber. James Clear, o autor do livro Hábitos Atômicos, afirma que você não sabe o nível das suas metas, você cai ao nível de seus sistemas. E o sistema mais poderoso que existe é o ambiente físico e digital. Quer mudar a tua vida agora? Muda o cenário em que ela tá se passando. Aqui vão algumas ações práticas que funcionam. Quer ler mais? Deixa o livro visível sobre a cama ou sofá. Coloca no teu campo de visão. Quer comer melhor? Troque o que está na prateleira à altura dos olhos por frutas, castanhas, em vez de bolachas e refrigerantes. Quer parar de procrastinar? Deixa o teu celular longe de tu durante o trabalho ou a escola. Usa aplicativos que bloqueiam redes sociais ou até mesmo desinstala. Quer treinar uma consistência? Separa a roupa de treino na noite anterior e deixa o tênis já pronto do lado da tua cama. Essas pequenas ações eliminam o atrito entre a intenção e a ação, porque no fim, a força de vontade é um recurso que se esgota, mas um ambiente bem planejado funciona 24 horas por dia, mesmo que você esteja cansado ou estressado, ou até mesmo sem motivação alguma. Tu pode até ter falhado no passado, mas talvez nunca tenha ajustado os cenários onde a mudança deveria acontecer. Então, em vez de tentar ser mais forte, seja mais estratégico. Reduza a tentação,
aumente o acesso ao que é positivo, e os hábitos certos se tornarão o caminho mais fácil. Você não precisa lutar contra si mesmo todos os dias, basta fazer com que o caminho certo pareça o mais natural possível. Tu já deve ter se perguntado por que os hábitos parecem acontecer no automático, enquanto os outros exigem um esforço quase sobre-humano para tu se concentrar. A resposta está em algo bem simples e extremamente poderoso: o gatilho. Todo hábito é formado por um ciclo de 4 etapas. Gatilho, aquilo que inicia o comportamento. O desejo, a motivação de agir. A resposta, que é a ação em si. E a recompensa, o benefício que consolida o hábito. Sem um gatilho claro, o cérebro não sabe quando iniciar o processo. E sem a repetição consistente desse ciclo, o hábito simplesmente não se instala. A boa notícia é que tu pode usar isso a teu favor. E o melhor jeito de fazer isso é com uma técnica chamada empilhamento de hábito. Funciona assim: você associa um novo hábito a algo que já faz automaticamente, como escovar os dentes, tomar café ou até mesmo trancar a porta. Um exemplos práticos são: depois de escovar os dentes, farei 1 minuto de meditação. Depois de servir o café, vou abrir meu livro e vou ler 5 páginas. Após ligar o computador de manhã, vou abrir minha lista de tarefas. Quando você vincula um novo comportamento a um hábito já consolidado, seu cérebro entende que é uma sequência natural e isso reduz a fricção mental. Com o tempo, um comportamento passa a puxar o outro, como se fossem vagões de um trem. Mas atenção, o segredo está na clareza e na constância. O comando precisa ser específico e não genérico. Vou meditar. Se tu falar pra si mesmo, vou meditar quando tiver tempo, isso já é um convite pro fracasso. Já quando tu fala assim, vou meditar por 2 minutos depois de escovar os dentes, já é uma ordem clara, fica fácil de se executar, fica fácil de repetir. E isso nos leva a um ponto bem importante: o hábito precisa ser fácil de iniciar. Não tente meditar por 20 minutos logo de cara. Comece com 2. Quer correr? Coloque o tênis e saia para andar por 5 minutos numa caminhada normal. Crie o ritual. Se torne o começo tão fácil que não haja desculpa para não fazer. A repetição é o que transforma o comportamento em automático. E o gatilho é o que já garante a repetição. E o gatilho é o que garante que a repetição aconteça. Por isso, se tu quer fazer que um hábito grude, dê a ele um lugar certo na tua rotina que já existe. No fim, a consequência sempre vence a ansiedade. E tudo começa com um simples depois que eu fizer tal coisa. Nós vivemos em uma era de recompensas instantâneas. Queremos resultados agora. Transformações rápidas, mudanças visíveis em poucos dias, mas a verdade é que o progresso real quase nunca é visível no começo. É o que James Clear chama de platô do potencial latente. Você está fazendo tudo certo, treinando, estudando, comendo melhor, mas os resultados demoram a aparecer. Isso gera frustração, sensação de fracasso e muitas vezes o abandono. Mas aqui está um ponto crucial: os hábitos funcionam como juros compostos. Os ganhos podem parecer invisíveis por semanas, meses, até que de repente o gráfico sobe e sobe muito. Imagine um cubo de gelo em uma sala que está a 0 graus Celsius. Você começa com a temperatura para 1, depois para 2, depois para 3 graus Celsius. Nada parece acontecer, mas quando chegamos em 1 grau Celsius positivo, o gelo vai começar a derreter. E essa mudança foi lenta até se tornar repentina. Como teus hábitos. Com teus hábitos é exatamente assim. Por isso tu não deve desistir em silêncio. São nas pequenas vitórias diárias que ninguém vê que tu constrói o que todos vão querer copiar depois. James Clear resume isso de forma brilhante: o sucesso é o produto dos hábitos diários, não de transformações pontuais. Ou seja, não é o que tu faz de vez em quando que muda a tua vida, mas é o que você faz com consistência. É a consistência alimentada pela repetição silenciosa, aquela que acontece mesmo sem aplausos, curtidas ou reconhecimento. Aqui vão estratégias práticas para tu manter o ritmo. Usa um rastreador de hábitos. Marca um X em um calendário simples. Marcar um X em um calendário parece simples, mas cria um ciclo de recompensa poderosa no teu cérebro. Celebre pequenas conquistas. Fez o que se propôs por 3 dias seguidos. Reconheça e se parabenize. Nunca quebre a cadeia. Se um dia for perdido, foco deve voltar imediatamente no dia seguinte. A regra é clara e bem simples: nunca 2 dias seguidos sem o hábito. Foque no processo, não na meta. Treinar hoje é o mais importante do que perder 5 quilos em 2 meses. Escrever uma página é mais importante do que terminar um livro. Lembre-se, mudanças vêm do acúmulo de pequenas decisões feitas de forma consistente. Não subestime o poder de um hábito aparentemente insignificante, feito todos os dias. É assim que os resultados extraordinários são construídos. Até aqui, nós falamos sobre como construir um hábito com mais facilidade, constância e estratégia. Mas talvez o ponto mais transformador de todos esteja neste último capítulo. Os hábitos mais fortes não são baseados
em metas, e sim em identidade. Você pode estabelecer uma meta como: eu quero correr uma maratona, eu quero juntar 50 mil reais, eu quero ler 30 livros em um ano. Mas metas são resultados, elas são temporárias. O que realmente mantém um hábito vivo é quem você acredita que é. James Clear explica que todo comportamento é uma votação da sua identidade. Quando você vai à academia, está votando: sou uma pessoa mais saudável. Quando tu diz não ao que não te serve, tu está votando em dizer pra ti mesmo que eu sou alguém que tem disciplina. Quando tu senta pra estudar, mesmo sem vontade, está afirmando que eu sou uma pessoa comprometida com o meu crescimento. Tu não precisa se tornar essa pessoa, você se torna fazendo. Essa é a diferença entre eu estou tentando parar de fumar e eu não sou fumante. A segunda frase é poderosa porque parte da identidade, e a identidade é moldada de acordo com a consistência. Enquanto tu pensar que alguém tenta ser algo, tu vai acabar vivendo, e enquanto tu pensar que é alguém que tenta ser algo, viverá no vai e volta. Mas quando tu se enxerga como alguém que já é, seus comportamentos começam a se alinhar automaticamente com essa visão. E isso vale pra tudo na tua vida. A verdadeira transformação acontece quando você deixa de perseguir resultados e passa a encarar uma nova identidade. E para isso tu só precisa de uma coisa: evidências consistentes. Pequenos hábitos repetidos todos os dias criam provas de quem você é. E quanto mais provas você acumula, mais inabalável sua nova identidade se torna. Você não muda de vida em um único salto. Você muda de vida quando decide a cada escolha ser uma pessoa que faz, que se compromete, que honra o próprio caminho. Você já deu o primeiro passo. O mais importante é escolher o caminho baseado em ação com consistência e identidade. Agora eu te faço uma pergunta e você deve responder com sinceridade. Quais hábitos você anda repetindo todos os dias? E que tipo de pessoa você está se transformando? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.